muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os meus colegas e ilustres membros da mesa, autoridades académicas desta grande Universidade de Sergipe, agradecendo imenso o convite dirigido pelo meu estimado amigo e colega, o professor Luís Eduardo, para estar aqui hoje, a fim de inaugurar de forma oficial uma nova instituição académica, que é o Núcleo de Estudos de Cultura, resultante de uma cooperação entre dois países irmãos e agora duas universidades irmãs, Portugal, o Brasil, a Universidade de Sergipe, a Federal de Sergipe e a Universidade Clássica de Lisboa. E, portanto, este é hoje para mim um dia de grande significado e é para mim uma grande alegria estar aqui convosco e agradecer o quão é significativo e o voto que foi aqui recebido nesta vossa universidade em crescimento e em aperfeiçoamento. Gostaria de dizer que há encontros entre investigadores, entre os professores, que depois se tornam fecundos. E, de facto, tendo eu conhecido num congresso sobre o Luís Eduardo, e o nosso encontro foi estimulado por interesses académicos de temas de investigação que nos interessavam de forma comum, e esse encontro permitiu depois um intercâmbio que levou o professor Luís Eduardo a Lisboa e trouxe agora cá e proporcionou o início de uma parceria que está a tornar-se, de facto, produtiva a vários níveis e criativa a vários níveis. Não só em termos de projetos pessoais do professor Eduardo, Luís Eduardo, através de um livro que ele está a preparar e uma obra importante que ele vai dirigir, envolvendo professores e investigadores de todo o Brasil, mas também a nível institucional, através da criação de uma nova instituição de pesquisa, a partir de uma experiência que ele teve a oportunidade de fazer no meu centro de pesquisa, lá em Lisboa, mas que depois ele foi capaz, de uma forma criativa, de adaptar e institucionalizar aqui no Brasil. Estão a entender, estão a compreender, ou estou a falar muito depressa ou não? Não, tudo bem. Ora bem, gostaria de dizer o seguinte, e acho que aqui, de algum modo, isto acontece hoje. E, portanto, em primeiro lugar, gostaria de enfatizar e dar os parabéns à capacidade de iniciativa do professor Luís Eduardo Oliveira, que foi revelada logo lá no meu centro, e a ida do professor Luís Eduardo para Lisboa foi muito importante, gerando-se, a partir da capacidade de iniciativa dele, de criarmos também um conjunto de iniciativas novas. No fundo, encontraram-se algumas almas empreendedoras que, juntas, potenciaram novos dinamismos que têm sido muito renovadores, quer para o meu centro, quer, como se vê hoje, aqui para a vossa universidade. E acho que é uma oportunidade para fazer um caminho de aperfeiçoamento e de prestígio da própria universidade que é a vossa e que todos vocês são chamados a construir. Gostaria de salientar que este Núcleo de Estudos de Cultura, o NEC, realmente incorpora e tem por base um ideário, que é um ideário avançado de pesquisa na área das ciências sociais e humanas. E eu costumo dizer que um centro de investigação, um laboratório de pesquisa, para sê-lo plenamente, precisa de ter em conta os chamados 4 I's. Sabe o que é um I? O I da interdisciplinaridade, o I da interinstitucionalidade, o I da intergeracionalidade e o I, o quarto, o I da internacionalidade. Atualmente na Europa, e aqui também, como sabeis, com um centro de investigação selo de uma forma avançada, plena, precisa de considerar no seu ideário estes 4 I's. E penso que aqui
este núcleo tem todas as condições para estar e cumprir estes 4 Is. Não há dúvida que a interdisciplinaridade já se cumpre aqui envolvendo investigadores das várias áreas das ciências sociais e humanas. Várias disciplinas, vários saberes, várias propostas até metodológicas, vários campos, vários subcontinentes epistemológicos que entrarão em diálogo para construir um saber que, em sentido lato, se enquadra naquilo que nós designamos e que a própria ONU, das Nações Unidas e a Unesco, agora no início do milénio, uma orientação para a investigação, falava da importância de potenciar as chamadas ciências da cultura, através daquilo que podemos chamar a interdisciplinaridade, ou como alguns autores chamam, como António Nova, a interdisciplina. Isto é, colocar as disciplinas em diálogo, em cooperação, para construir um saber o mais englobante possível, tentando quebrar a tendência que agora sofremos, que se pode ser um bem, também pode ser um mal, que é o especialismo, a tendência para a especialização absoluta, que acaba por empobrecer o próprio investigador, o professor, o homem de ciência e de cultura. E as ciências sociais e humanas, as chamadas clássicas humanidades, têm esta função de estabelecer uma síntese entre os saberes, e pôr os saberes em diálogo para que se encontre um caminho de construção daquilo que nós podemos chamar uma sabedoria, mais do que saberes, uma sabedoria. E as universidades e a própria humanidade precisam, acima de tudo, de sabedoria. Mais do que saber muito, precisa de saber como, podemos dizer assim. E por aí passa a sabedoria. E a construção da sabedoria passa por este diálogo, este colocar de frente os vários saberes. E o núcleo de estudos de cultura precisa ter essa missão fundamental de criação de uma sabedoria fundamental que depois acaba por sustentar, dar alma à própria universidade. Depois, a interinstitucionalidade. De facto, este núcleo já cumpre esse interinstitucionalidade, porque estabelecer cooperação não só viveu fechado em si próprio, mas deu as mãos e está em diálogo com a nossa universidade, abrindo-se até outras instituições que possam aqui colaborar, funcionando como uma espécie de placa giratória interinstitucional. E essa interinstitucionalidade é que permite depois também qualificar o próprio centro, possibilitando a circulação de investigadores, de saberes, de outras perspectivas. Depois, um I muito importante, que não se pode descurar, que é o I da intergerencialidade. O Centro de Investigação do Laboratório Cancelo, de facto, precisa de colocar a trabalhar em conjunto as várias gerações, quer os professores mais velhos, mais experientes, que já têm a estrada percorrida de longos anos de investigação e de ensino, com as gerações mais novas, aqueles que estão a começar, e a experiência, juntamente com a juventude, que tem mais capacidade criativa, de questionamento, pode então tornar a construção do saber mais dinâmica e ao mesmo tempo mais rica. Depois o último I é o I da internacionalidade. Hoje em dia, cada vez mais, aquela lógica que se tornou dominante a partir do século XIX, de entender toda a construção do saber, da lógica dos saberes nacionais, fechados em si próprios, agora cada vez se quebra e é preciso construir um saber que passe pela internacionalidade, valorizando as instituições através do diálogo entre as instituições e universidades e os investigadores dos diferentes países. E isso é que permite depois tornar um saber de facto mais universal, mais rico, e além de ser agora atualmente até consagrado e valorizado politicamente. Mas o fundo, que é o ideário de fundo, é um ideário em que entende aquilo que é a construção do saber da ciência de uma perspectiva transnacional e, portanto, tendo por horizonte a humanidade toda e não a humanidade fragmentada em blocos. E, portanto, estes 4 Is
é que, cumpridos estes 4 eixos, podemos então edificar, construir um centro de investigação, um núcleo de estudos e de pesquisa realmente avançado. E acho que aqui há condições, o professor Luís Eduardo criou condições com os seus colegas, das autoridades académicas aqui presentes, para desenvolver um grande centro de pesquisa. E, portanto, congratulo-me por isso, quero dar os parabéns e quero dizer que o Luís Eduardo, para terminar, cumpriu aquele ideário da edificação de uma liderança extraordinária na área da ciência e da Universidade de Boa Liderança, para que as ideias não fiquem só pairadas na estratosfera, mas sejam concretizadas. E o Luís Eduardo conseguiu concretizar isso de uma forma extraordinária e rápida, e cumpri aquele ideário do Padre António Vieira. O Padre António Vieira, um grande construtor da língua portuguesa, uma grande ponte entre Portugal e o Brasil, dizia, num dos seus sermões, que a verdadeira fidalguia está na ação. Ele dizia isto no século XVII, que a verdadeira fidalguia está na ação. Numa época em que a estratificação social, a hierarquia de sangue, etc., era muito forte, e ele dizia que a verdadeira fidalguia está na ação. Não existe melhor ideário para o empreendedorismo do que isso. Nós precisamos realmente de pessoas de ação que concretizem e aí tornem as instituições novas. Parabéns, muito obrigado e felicidades para o DEC, Centro de Núcleo de Estudos de Cultura. Boa tarde.